Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje eu conversei com Rafael Castaneda, ou como muitos conhecem, o Casta Cripto, né, que tem aí um canal já há uns 3 anos e que tem muita coisa para trazer para a gente. Né? Então, assim, o canal dele é um canal bem interessante, onde ele não fica nessa de vai subir, vai cair, compra, vende. É uma coisa muito mais em termos de estudos. Né? Muitos até dentro do que ele chama de criptofilosofia, falando um pouquinho do ethos cripto e como é que isso pode alterar aí o mundo para frente. Tá? A gente discutiu sobre muita coisa aqui, sobre o sistema político, sobre DAO, sobre CBDC, sobre Bitcoin, sobre Ethereum, ou seja, um papo muito legal e que traz muita informação ou traz muita coisa para a gente depois ficar pensando. Tá? Eu gostei bastante dessa conversa e eu espero que vocês gostem também. Ele também está lançando um curso, né, e aí ele já fala do curso também, e aqui, se for aqui embaixo na descrição, vai ter aí o link para você ir para o lançamento do curso dele. Vale a pena dar uma olhada nesse lançamento aí para entender o que ele é e como é que ele está fazendo, se você já não o segue. Acho que muita gente que está aqui já o segue, já acompanha, assim como eu, o trabalho que ele está fazendo. Tá bom? Então, com vocês, Rafael Castaneda. Fala, Casta, tudo bom? Salve, queridão. Boa. Casta, primeiro eu acho que muito legal te ter aqui, né? A gente estava falando um pouquinho antes aí que a gente se vira e mexe, eu escuto falar de você, eu tô falando com alguém que comenta alguma coisa que você fez, ou que você produziu e tal, já tem um tempo que eu tô para te chamar aqui, que bom que deu certo pra gente bater esse papo e conhecer um pouquinho aí sobre a tua trajetória, tudo que você tá fazendo aí, toda essa educação e influência que você tá trazendo aí no mercado. Mas antes de tudo, eu sempre peço para quem vem aqui pela primeira vez, contar um pouquinho da tua história, né, Casta, como é que você veio, como é que é a tua formação, o que você fez e como é que você chegou em cripto? Qual foi o primeiro contato que você teve ali com cripto? Bom, show de bola então, cara. Assim, muito obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui batendo esse papo contigo, dar um salve para você, para sua audiência toda, quem vai assistir, né, esse conteúdo. Eu me chamo Rafael Castaneda, na verdade, né? Casta é abreviatura de Castaneda, é apelido. Minha vida inteira profissional, qualquer lugar que eu fosse trabalhar, todo mundo costumava me chamar de Castaneda e depois virava Casta. Aí quando eu falei, vou virar youtuber, cara, eu já vou colocar o Casta logo na frente pra evitar ter que renomear depois, né? Já começa certo, né? Fica mais fácil, né? É mais fácil, cara. E eu de carreira sou engenheiro de software, né? Programador, com mestrado pelo IME em sistemas e computação. Né? Me especializei nas áreas de inteligência artificial e de programação paralela e distribuída, que na verdade é o tipo de programação que faz as blockchains funcionarem, né? E durante 20 anos eu fui profissional do mercado. E durante 15 anos eu fui professor pesquisador, né, concursado, servidor público no Cefet do Rio de Janeiro. E o que eu brinco com o pessoal é que enquanto os cabelos foram caindo, a paciência com o mundo tradicional foi acabando. Sempre fui um cara muito inquieto, assim, né? Muito contra a cultura, né? Para me encaixar nos moldes. Eu sou super amigo, né, dos professores do Cefet, os caras são queridões. Eu tenho um amigo, assim, de vida, cara, né, que era o meu chefe, inclusive, né, na época que eu trabalhava no Cefet. O cara é um irmão do coração e ele fala assim, Casta, não sei como é que você aguentou 15 anos. Assim, ele fala que eu sou uma alma cigana. Ele fala, não sei como é que você aguentou 15 anos, cara, de serviço público, mas todo mundo entendeu, né, quando eu me exonerei. Em 2021 eu conheci cripto, virada de 20 para 21, me apaixonei por cripto. E falei, cara, agora eu quero trabalhar com cripto, não quero mais fazer as coisas que eu faço no mundo tradicional. Né? Ser professor, fazer pesquisa, fui consultor, fui CTO, fui tech lead, fui programador no mundo da Web 2, né, digamos assim, na internet tradicional. Já cansado disso tudo. E aí quando eu conheci cripto eu falei, legal, aqui tá o lance da virada, né? Vou virar minha vida para cripto. E é claro que eu não saí fazendo tudo de uma vez só, né, cara? Porque você com uma carreira no serviço público, 15 anos, quase no topo da carreira já, né? Você virar de vida é complicado, é delicado, com família, com tudo. Mas eu comecei a estudar cripto, passei o ano de 21 inteiro estudando. Chegou na virada de 21 para 22. E quando você fala, só para só entender um pouco mais esse momento que eu achei importante, Casta. Você tá falando do começo de 21, você teve contato com... Como é que foi esse contato com cripto? Né? Foi um amigo que te trouxe? Foi via Bitcoin mesmo ou foi outra coisa? Não, boa pergunta, cara. Basicamente, na virada de 20 para 21, sobrou uma graninha. Eu falei, vou investir essa graninha, né? Vou colocar esse dinheiro para trabalhar. E aí comecei a pesar minhas opções, né? Bolsa de valores, Forex, né? Ouro, sei lá. E por que não cripto, né? Eu sabia que cripto existia, mas nunca tinha parado para estudar. Eu falei, então tá bom, vou colocar um dinheirinho aqui em Bitcoin.
e vou estudar Bitcoin. Aí quando eu comecei a estudar, cara, nossa, estourou minha cabeça assim de um jeito assim. Eu falei, isso é muito mais do que eu imaginava. Pelo amor, isso aqui é uma toca de coelho da Alice do País das Maravilhas, né? Quando você entra, quando você vê que o negócio não tem fim. E comecei a ter contato com toda a cultura cypherpunk, a história do Bitcoin, né? O desenrolar do mercado cripto, as DAOs, tudo que acontece. Pô, fiquei fascinado por esse universo, né? Que não é só o Bitcoin, o universo cripto das blockchains. Achei a tecnologia fantástica, fora de série, e falei, agora eu quero trampar com isso, né? Não é só... Quando eu digo assim, viver de cripto, muita gente acha que é viver comprando e vendendo, né? Viver de trade. Para mim, não. Viver de cripto é trabalhar no mercado de trabalho cripto, né? Estar envolvido com o movimento cripto. É claro que isso envolve ter uma carteira, né? Fazer lá, pegar suas geminhas, né? Fazer o seu portfólio, faz parte da brincadeira. Mas eu não queria, assim, de alguma forma, depender de especulação para sobreviver, né? Para mim não é o estilo de vida que eu desejo. Então eu falei, eu tenho que me inteirar desse mercado, eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito grande. Eu participei da revolução da Web 2, né? Eu estava lá quando a Web 2 começou. Eu engajei na Web 2 trabalhando, estudando, ao invés de especulando ações da bolha.com. Então eu falei, acho que eu vou fazer a mesma coisa em cripto. Vou me antecipar, vou estudar, vou me profissionalizar e quando esse mercado estourar, eu já quero estar muito bem colocado nele. Esse foi meu plano, né? Em 21 eu tracei esse plano e estudei para executar esse plano entre 22 e 23. Aí, em 22 eu arrumei meu primeiro trabalho em cripto como analista de blockchain numa casa de research, a Mercúrios Cripto. É uma das grandes casas de research do Brasil. E ainda era um trabalho bem voltado para o mercado, né? Tipo, estudar o ativo, quantos por cento do ativo fica na carteira, essas coisas assim. E já para o final de 22 eu estava começando a evoluir como um pensador, né? Como um filósofo cripto, um cara que discute ideias e que nem está mais tão focado em quanto é que eu vou comprar de Matic, quanto é que eu vou vender de Polkadot. E aí chegou a hora da gente realmente, né, romper a parceria, tipo, para seguir caminhos diferentes, né? Eu queria seguir o caminho de ser uma persona, um cara que builda, um cara que fala, um cara que pensa. E aí no começo de 23 eu abri meu próprio canal Casta Cripto, e desde então comecei essa jornada, né? Como alguém que faz podcasts, entrevistas, ensaios filosóficos, fala sobre o mercado, faz estudos aprofundados de parte técnica, de parte sociológica, e cheguei onde eu cheguei hoje, né? Aqui no ano de 24. Tá bom. Vários pontos aqui, Casta, para a gente endereçar. Acho que vamos dizer assim, os skills, ou a forma de fazer essa parte que você foi aqui nesse caminho 23, 24, que era criar um business, de influencer, de colocar sua opinião, né, de ficar numa carreira solo, é bastante diferente de um skill de analista. Né? Então, assim, como é que foi essa tua trajetória? O que foi uma coisa natural? Onde você teve mais dificuldade aí em relação a isso? Porque ainda mais você vindo de uma programação, etc., você é um perfil muito mais técnico, né? Então, assim, de formação, né? Quando a gente vai para a influência, é um perfil mais, talvez a palavra seja errada, e até contra eu também, que sou também um comunicador, mais auê nesse sentido, né? Você tem que saber fazer, saber engajar, etc. É uma coisa diferente e com outra técnica, vamos dizer assim. Como é que foi para você essa trajetória? Tem alguns aspectos importantes dessa trajetória, né? Primeiro é o seguinte, eu sempre fui um cara alternativo. E eu tenho 20 anos como professor, né? Então, meio assim, um professor também é um tipo de influencer, se você para pensar, né? Ele tem uma audiência fixa, que muitas vezes nem quer estar lá olhando para ele, mas ele tem uma audiência. E ele tem que aprender a tirar os likes e as curtidas daquela audiência, de uma forma ou de outra, né? Ali na cara a cara. Então, tem muita bagagem, sim, da minha carreira como professor, mas eu sempre fui um cara, assim, muito didático, né? Mesmo como... Tem professor que é didático, professor que não é. Eu sempre fui didático. Quando eu era aluno já de faculdade e até aluno de escola, era comum eu dar aula para os outros alunos, dar mentoria, sacou? Fazer grupo de estudo. Eu sempre fui um cara bom de didática. E aí juntou isso também a uma personalidade que é bem alternativa e começou de forma espontânea. Na época da Mercúrios, no ano de 22, a gente tinha um quadro que rodava toda sexta-feira, chamado Casual Crypto, que era um podcast onde sentava ali os principais analistas, né, da casa numa mesa e a gente discutia assuntos como se fosse na mesa de um bar. Tinha até um chopinho, às vezes, assim, né, uma cervejinha, alguma coisa. E aí, já nesses podcasts, eu comecei a fazer uns ensaios mais filosóficos, né? Tipo, a galera discutindo assim, pô, sei lá, Polkadot vai cair, né? Cosmos vai subir, quantos por cento de Ethereum tem na carteira? E do nada eu pegava o microfone e falava, gente... Mas e se Bitcoin for uma solução para o balizamento de grades de energia elétrica renovável no Texas? Sim, Bitcoin como bateria elétrica digital, econômica. Aí, galera,
Que isso, Casta? Assim, do nada você tira uma dessa, né? E a audiência começou a gostar pra caramba dessas viajadas na maionese, né? Até na época ficou conhecido como os devaneios do Casta. Aí a gente fazia live, fazia encontro, o pessoal, pô, fala pro Casta fazer um devaneio. Pede pro Casta falar aquele devaneio lá de novo, aquele devaneio legal pra caramba. Isso começou a virar uma coisa dentro de outra coisa. Aí quando eu percebi, eu falei, nossa, gente, eu acho que tem um mercado para devaneios, né? Sim, é. Temos um mercado para filosofia cripto, e acho que eu gosto muito mais de fazer isso, e sim, levo muito mais jeito para isso do que, sei lá, cara, decidir quantos por cento de um ativo tem na carteira, né? E aí, eventualmente, quando isso ficou muito claro, eu decidi que eu iria viver de filosofia, né? Digamos assim. Maneira meio esdrúxula de falar, né, cara? Viver de devaneios. Mas eu falei, eu quero virar realmente um pensador cripto, né? Eu quero ser uma pessoa que tem uma autoridade de pensar sobre o mercado, falar sobre o mercado, que é isso que eu acho que eu levo jeito para fazer. Eu acho que eu posso contribuir muito mais para o mercado cripto fazendo isso do que estudando, né, a distribuição do portfólio de uma carteira. Então ocorreu naturalmente, eu só pensei como é que eu vou enquadrar, porque eu não poderia falar, bom, o que eu sou agora? Eu sou um devaneador profissional. Né? Não tem KNAI para devaneador, né? Eu tinha que inventar um termo. Aí eu brinquei com esses termos, né? Falo que hoje eu sou um criptólogo e um tecnofilósofo, né? Um filósofo da tecnologia. E aí colou, cara, começou o canal Casta Cripto e a tecnofilosofia foi embora, né? Que legal, que legal. Conta um pouquinho para mim nesse caminho aí dessa tecnofilosofia, um pouco como é que você aborda isso, que temas são, porque pode ser uma coisa muito ampla também, né, Castar? Então, assim, eu vejo que você atua em alguns pontos e a forma das partes que eu vi, assim, o que você coloca, eu não vejo muito como devaneio nesse sentido, eu vejo muito como uma ideia de, cara, ó, temos isso daqui e podemos ir para este lugar, né? Então, assim, são possibilidades que se abrem aí, a forma tua de pensar é bem interessante, que você abre umas possibilidades que muitas pessoas nem imaginariam, inclusive eu, e que você acaba vendo, né? Tem um pouco dessa coisa assim, né? Tipo, o pessoal ouve, né, as ideias aqui do Casta e fala, nossa, explodiu minha cabeça, né? Tipo, o meu cérebro tá fritando. Que é um aspecto filosófico, né? É convidar as pessoas para pensar. Tecnofilosofia, cara, é um termo que já foi usado em alguns momentos no passado, mas ele nunca foi colocado como um movimento. Ele já foi título de alguns livros, inclusive um livro em espanhol, né, que eu não sei se foi feito na América Latina ou na Espanha, não sei recordar isso agora, mas eu fui o primeiro cara a pegar a tecnofilosofia como conceito e enquadrar o que é uma tecnofilosofia, o que é um tecnofilósofo. E é muito mais do que cripto, tá? Hoje a gente explora com a tecnofilosofia questões socioeconômicas, teoria dos jogos, exploramos cripto, falamos sobre IA. Porque, na verdade, cara, tecnofilosofia é a junção de tecnologia com filosofia. Uma logia é um estudo, né? Quando você fala de tecnologia, você fala do quê? Do estudo das técnicas, métodos e processos. Muita gente acha que tecnologia é tipo aparelho eletrônico. É o foguete da NASA que vai para a Lua, é o satélite do Elon Musk, é o seu celular, é uma disrupção eletroeletrônica. Mas, na verdade, cara, tecnologia é o estudo das técnicas, dos métodos e dos processos. E isso envolve, se você olha por esse ângulo, muitas coisas podem ser tecnologia. A linguagem é uma tecnologia, né? Uma religião, a forma como ela se estrutura pode ser uma tecnologia, porque ela tem técnicas e métodos e processos para como as pessoas têm que se comportar, para como as coisas têm que acontecer. Então, sempre que você tem qualquer tipo de processo que é estruturado ou um método para fazer alguma coisa, isso pode ser encarado do ponto de vista tecnológico. Né? O que essa técnica tá colocando a gente para fazer? Quais são os resultados da aplicação dessa metodologia? Isso envolve uma abordagem, uma visão tecnológica. O que essa técnica está fazendo? Então, nossa visão de tecnologia é bem ampla, cara. Eu já fiz até uma vez um ensaio falando sobre religião como tecnologia, né? Fazendo um paralelo com os Vedas, com as instruções da medicina ayurvédica, dos códigos de conduta do yoga, que tem 4 caminhos de código de conduta que mudam completamente, né? Como que a pessoa tem que se comportar, o que ela tem que fazer, o que ela tem que comer. Gente, isso é uma tecnologia, né? Você está instruindo a pessoa sobre como ela pode viver uma vida melhor. Então, quando a gente junta a tecnologia com a filosofia, é o quê? É o pensar sobre as técnicas, é o pensar sobre os métodos, é o pensar sobre os processos. E como que a gente pode usar qualquer técnica, método e processo para tornar a vida humana melhor. Esse é o princípio básico da tecnofilosofia e tudo que a gente deriva são, né, consequências dessa pedra fundamental, digamos assim. Entendi. Isso apareceu para você desde o começo, ou Castro, foi um negócio que foi sendo criado aí, porque agora a forma como você coloca parece um quadradinho muito bem definido, né? Então, assim, o Casta está dentro desse quadradinho, isso que você faz.
Isso aí já estava desde o princípio, quando você começou a montar a tua ideia do Casta Cripto, já estava aí, ou foi um negócio que você foi construindo e ainda é um negócio que ainda não é exatamente o quadradinho, ainda está um pouquinho ajustado isso? Assim, a maneira como eu explico hoje certamente é muito mais sofisticada do que a maneira como eu explicava quando eu inventei esse termo, né? Que eu até inventei como um pouco de brincadeira, só que o pessoal começou a levar muito a sério. Eu falei, não achou que eu vou levar a sério também. Mas a ideia fundamental sempre foi essa, né, cara? Um tecnofilósofo é alguém que pensa sobre a tecnologia. Depois que eu tentei enquadrar melhor essas definições, até em função, tipo, como se fosse uma engenharia reversa, né? Se você pega a minha formação, cara, eu sou um programador, né? Um engenheiro de software. E é muito louco porque programadores, como músicos, o cérebro de um programador, como o cérebro de um músico, ele se organiza de forma diferente, né? Um programador é muito louco, ele começa a enxergar tudo como sistema, né? Tudo para o programador é um algoritmo, é um código, é uma sequência de passos. Então acaba que, muitas vezes, como programador, você olha para coisas que não são software e você começa a enxergar elas como software. Isso para mim é muito natural quando você fala da tecnofilosofia. Coisas que pessoas nunca associariam a uma programação, a um código, a uma tecnologia, para um tecnofilósofo, para mim, é muito fácil, né? A economia é um sistema, por exemplo, né? A política é um sistema. Tudo isso é um conjunto de técnicas e métodos e processos, ou para regular as relações de troca, né, no mercado, trabalho e valor, ou para regular a ordem social, como é que a gente decide quem manda, quem obedece, né? Como é que a gente atinge consenso. Tudo isso, na verdade, para mim, são sistemas, né? Variáveis e passos a passo, sacou? Então foi natural, acabou emergindo, assim. Entendi. Como que é estruturada hoje a Casta Cripto? Casta, você tem Lives, YouTube, Instagram, TikTok. Como é que é essa estrutura hoje, essa empresa chamada Casta Cripto? Cara, eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, é uma estrutura que é muito mais sofisticada do que as pessoas imaginam. O guarda-chuva de tudo aquilo que eu estou envolvido, eu chamo de Castaverso. Ou seja, qualquer iniciativa que está relacionada ao Casta, seja com parceria ou atuação minha direta, eu considero que de alguma forma está plugada no Castaverso. E o Castaverso tem alguns braços, tá? O primeiro desses braços é o canal Casta Cripto, que é onde eu faço conteúdo aberto, faço minhas lives, chamo convidados, faço podcast, que é a parte de comunicação. A gente tem a Casta Guilda, que é a comunidade fechada, que é uma associação de estudos tecnofilosóficos. São pessoas que querem estar num grupo para estudar tecnofilosofia, acompanhar os meus estudos fechados, sejam eles de cripto ou de outra coisa. Eu tenho, inclusive, eu não falo muito sobre isso, porque ainda não estou querendo pegar muito trabalho nessa área, mas eu tenho uma software house hoje, é um conjunto de colegas. A gente criou uma empresa de desenvolvimento de software, que inclusive desenvolve nossas próprias iniciativas, então todo o nosso desenvolvimento de software do Castaverso é in-house, e essa galera ficou tão boa que a gente transformou esse time numa empresa de programação. Então eu tenho hoje também dentro do Castaverso uma empresa de desenvolvimento de software, Web3 e Web2. Nós temos o canal de membros no YouTube, tem uma porta de entrada para as pessoas entrarem. Nós temos a Valocracia, que é uma proposta de um novo sistema socioeconômico, que inclusive nós mesmos desenvolvemos, a tokenomia, a programação. A gente tem, por exemplo, a Moonvilla, que é uma comunidade valocrática, né, inspirada na valocracia para fazer engajamento na Moonbeam. A gente ganhou um hackathon com esse projeto, ganhamos grants. E também dou consultorias, né, cara? Já dou consultoria para várias empresas na área de tokenomics, querem lançar um projeto, querem um advisor, também costumo trabalhar nessa área. Pode ser que eu esteja esquecendo de mais alguma coisa ou outra, mas no geral é isso. Caraca, é lote de coisa. Como é que você organiza, assim, hoje o teu dia é 100% em volta disso, né, Castar? Imagino que seja a tua principal atividade hoje. Como é que você organiza o teu dia ou a tua semana, né? Porque o que você está fazendo aqui, cara, é lote de coisa e, em geral, essas coisas acabam acontecendo tudo junto, né? Então, assim, você está fazendo um negócio no YouTube, está acontecendo um negócio no mercado que aconteceu, lançou lá, o Maker mudou para Sky, está todo mundo junto, todo querendo saber, e todo mundo, vem por todos os canais. Como é que é a tua estrutura para organizar isso? Por exemplo, o Casta Cripto é você só? Você que responde tudo o tempo inteiro ou você tem uma equipe? A parte de produção de vídeo, quem que edita, quem que faz, como é que é essa estrutura tua hoje? Cara, boa pergunta. Até esqueci uma coisa, na verdade, que é a coisa mais importante. Eu tô lançando um curso também. É o que eu vou lançar, é o que eu tenho que fazer o jabá e eu esqueci, né, cara? Mas eu também tô preparando um curso super completo chamado Profissional Cripto, que é um curso para formar as pessoas no mercado de trabalho cripto. Não é um curso para especuladores, é um curso para quem quer fazer parte do movimento cripto, né?
E Boa, como é que eu depois dou conta... você vai me deixar o código dele que eu vou deixar na descrição aqui para quem estiver vendo, depois vai lá que ele estiver pronto para Show. poder... Eu vou deixar contigo a chamada pro nosso evento de lançamento, que vai ser um evento gratuito, e depois a gente vai, né, abrir as inscrições, né? Vai ter um lançamento assim pomposo, né? A gente vai fazer um evento chamado O Novo Mundo Cripto, que é uma releitura do livro Admirável Mundo Novo, né? Falando sobre como as coisas em cripto estão mudando e o que é você ser um participante do novo mundo cripto. Mas para dar conta disso tudo, que foi a sua pergunta original, é claro que eu não faço essas coisas sozinho, né? Eu, durante minha carreira, também fui gerente de software, fui tech lead, fui CTO, então eu tenho habilidades com gerência de pessoas. Então, hoje, cara, no Castaverso, existem mais de 50 pessoas já envolvidas no Castaverso. Entre essas diferentes frentes, fazendo coisas diferentes, às vezes elas também nem se conhecem. Mas qual que é a grande sacada? Nós organizamos a maioria dessa força de trabalho de forma descentralizada. Então, vou te dar um exemplo. Na Casta Guilda. Como é que você faz parte da Casta Guilda? Associação de Estudos Tecnofilosóficos. Ou você paga, você é um associado, então você paga uma anualidade para estar lá dentro, ou você colabora com a gente com força de trabalho. Então, por você colaborar, você acessa sem custo. Só que como é que é essa colaboração? A gente usa um sistema valocrático, né, que é o que eu falei para você, o nosso próprio sistema socioeconômico que a gente desenvolveu. Desenvolvemos o nosso próprio sistema socioeconômico e o nosso próprio software que regula o nosso próprio sistema socioeconômico. Mas numa valocracia, como é que funciona? A pessoa se torna um colaborador da Casta Guilda. Ela não vai trabalhar como uma pessoa normal, tipo, bater ponto 8 horas por dia, né? Tipo, ela tem uma vida e a gente entende que ela tem a vida dela. Então, o que a gente faz? Toda a Casta Guilda, ela é organizada em processos e microtarefas. E essas microtarefas são desempenhadas em papéis. Isso é uma releitura de um outro sistema chamado holocracia ou holacracia, que é um sistema para organização de empresas horizontalizadas, né? De corporações horizontais. Então, basicamente, eu vou te dar um exemplo. A contribuição do cara pode ser, ele edita as thumbs do YouTube, ele faz um corte para o Instagram, ele legenda um vídeo do YouTube, ele faz onboarding de assinante, ele modera um chat, ele cataloga um airdrop novo. Então você escolhe o seguinte, cara, eu gosto dessa e dessa microtarefa. Então você fica elegível a performar essa microtarefa. Só que você não é dono da microtarefa, porque uma microtarefa pode ser feita por mais de uma pessoa. E mais de uma pessoa pode fazer uma microtarefa. Então quem é que faz a microtarefa? Quem pegar primeiro. E é claro que existe um incentivo econômico, né? Enquanto as pessoas performam essas microtarefas, a gente registra isso e uma parte da receita da associação é distribuída de volta para essas pessoas, em função da performance nas microtarefas. Isso é um regime valocrático, né? Um regime de distribuição de valor. E o que é mais louco, cara? Então, na verdade, você pode usar, sei lá, 1 hora por semana sua, se você quiser. Você pega uma microtarefa, gasta 1 hora por semana, às vezes menos, 30 minutos por semana, e você está ali dentro e na medida do seu trabalho, você não só acessa a comunidade gratuitamente, como você ganha um revenue share daquela comunidade, proporcional ao seu trabalho. Fez um pouquinho de coisa, cara, às vezes é um dinheirinho que não tem nada a ver, mas se você faz muito aquilo, vai montando. E como você tem mais de uma pessoa para a mesma tarefa, olha que louco, a gente não depende de uma pessoa individual. É por isso que eu falo que é descentralizado e autônomo. É uma DAO de verdade. Porque se você vai viajar aquela semana, você não precisa nem falar nada com ninguém. Você só vai. Essa semana eu quero fazer, semana que vem eu não quero. Hoje eu tô de saco cheio. Tá bom, tranquilo. Né? É pensado para isso, cara. Então, é só pra você ter noção de como é que a gente organiza, né? Claro que também, assim, tem uma estrutura corporativa, tem que ter um CNPJ, a gente tem que poder emitir nota, a gente dá consultoria. Então, tem sim cargos fixos que envolvem um CNPJ que está no coração disso tudo. Mas é uma quantidade muito pequena de pessoas e, no geral, a nossa atuação no mercado é como uma grande DAO, né, com mais hoje de 50 participantes de forma direta ou indireta. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa que eu fiquei curioso um pouco na parte de operacionalização desse próprio exemplo que você deu aí, de alguém que vai fazer alguma microtarefa ali, assim. Imagino que isso aí deve estar no Discord, provavelmente, né, Castar? Sim. Que é a plataforma onde eu vejo que isso é possível e você tem automações e servidores e aplicativos lá, de certa forma, que conseguem administrar. É via alguns aplicativos nativos deles que você faz, ou você teve que desenvolver alguma coisa para que esse negócio funcionasse? Porque uma das grandes pontos de distribuição quando a gente faz é que você tem que ter uma operacionalização muito eficiente, né? Porque senão começa a virar bagunça e aí complica todo o processo, né? Sim, cara. A gente usa o Discord, tá? E, no geral, como é que a gente lida com essa complexidade? Nós formalizamos os processos. Então,
todas as microtarefas, cara, elas têm uma descrição passo a passo elencada no Discord, onde quando uma pessoa nova vai entrar na comunidade e ela quer poder performar aquela microtarefa, ela estuda aquele processo e ela faz algumas operações assistidas com alguém que já performa. Então, no começo, eu defini os primeiros processos e tarefas, treinei as primeiras pessoas e hoje elas replicam. Então, hoje, por exemplo, na Casta Guilda tem 2 pessoas que são pessoas que coordenam muita coisa e quando tem que fazer uma parada nova, eu falo, ó, gente, precisamos agora, por exemplo, replicar publicações que iam para o Twitter, agora tem que ir para o Blue Sky ou agora tem que ir para o Threads do Instagram. Então, essas pessoas mesmo, elas vão redesenhar o processo, reformalizar, fazer uma call com aqueles que são elegíveis, treinar o processo novo e a partir daí roda autônomo. Então, se você pegar o nosso Discord, cara, tem uma parte oculta, que é a parte dos colaboradores, que tem mais de 70 canais. E eles definem processos e registram os entregáveis. Então, quando você faz um processo, isso gera um entregável, você publica esse entregável para confirmar que você fez a tarefa, isso gera um baita de um histórico. O que a gente está programando é como é que isso se transforma em devolutiva de recompensa, que aí é um mecanismo on-chain, envolve fluxo de token, e isso que a gente está desenvolvendo hoje está assim mais ou menos 90% pronto e está em fase de teste já, inclusive. A ideia é que até o final do ano isso esteja funcionando fim a fim, né, tanto para a Casta Guilda quanto para outra comunidade nova lá, a Moonvilla. Tá bom. Curiosidade, que blockchain que vocês estão desenvolvendo isso, Casta? A Moonvilla fica na Moonbeam, né? A Casta Guilda também, porque a Moonbeam foi a primeira blockchain que realmente acreditou na gente, né? Deu um grant pra gente ir pra frente. Mas como programação, assim, o nosso sistema ele é abstrato. Então ele pode ser implementado em várias blockchains e a gente vai fazendo esse porte aos poucos. Hoje você poderia fazer uma valocracia em qualquer rede EVM, né? Com contrato Solidity, funcionaria padrão. Sim, uma coisa EVM você consegue migrar pouca dificuldade aí para ir de uma para outra. Conta um pouquinho para mim o tamanho desse ecossistema hoje, né? Como é que você mede o acesso, o sucesso dele nesses últimos 2 anos e um pouquinho menos de 2 anos aí, entre você começar lá, né, e tá aqui finalzinho, já tem praticamente 2 anos, assim, né? Um pouquinho mais, dependendo de quando você começou lá em 2021. Então, assim, como é que você mede? A pergunta talvez seja isso aqui. Como é que você mede a influência que você tem hoje, Casta? Cara, é uma pergunta muito boa, cara, porque quando a gente fala de metrificar o sucesso, né, depende muito do que você considera sucesso. No universo tradicional, né, dos produtores de conteúdo e nos criadores de infoprodutos, né, que é uma comunidade, é um curso, é alguma coisa, a métrica principal que você considera é tamanho da audiência, né, engajamento da audiência e sua capacidade de converter essa audiência num funil de venda e você literalmente vender. Então, a maioria dos infoprodutores, eles vão ranquear a si mesmos por tamanho e por receita, né? Se você considera esse ranking, eu não sou um dos mais expressivos, né? Assim, eu tenho um tamanho razoavelmente considerável, mas eu não sou nenhuma grande sumidade das centenas de milhares, né, de seguidores ou dos milhões de faturamento a cada infoproduto que você lança. E isso é natural, na minha visão, dado que eu não vendo um produto econômico, né? Eu não vendo, por exemplo, uma carteira, eu não vendo uma recomendação de investimento, eu não ensino as pessoas como fazer dinheiro. Tipo, ó, obedeça o que eu faço e fique rico, né? E quando você não vai nessa linha, no mundo cripto, naturalmente você vai ter muito menos engajamento. Isso é esperado, né? O mundo cripto, ele é primariamente especulativo hoje, então a maioria da audiência são pessoas que querem a dica do filé, né? Não querem pensar, querem que você me fale qual é o token que eu compro para eu ficar rico, né? Para ficar rico amanhã, né? Amanhã, rápido, semana que vem, me dá a gema. E assim, eu não tô fazendo um julgamento de mérito, que triste, né? Pessoas malvadas. É como é, cara, é a realidade. E o mercado, ele é agnóstico. Se é isso que tem demanda, a oferta vai atender a demanda, né? Então, o que me surpreende é que mesmo não indo por essa linha, né, eu consegui ser em termos de tamanho, né, um cara de tamanho médio, né, mesmo sem apelar, né, para a magia do dinheiro fácil. Só que uma coisa que é muito curiosa é que a minha dinâmica de engajamento é muito diferente mesmo daquela de grandes produtores de conteúdo. Por exemplo, os índices de retenção das minhas mídias são muito maiores, né? O índice de engajamento pelo tamanho é desproporcional. Então, assim, em termos assim, de volume, número de pessoas assistindo é metade, mas o engajamento dessas pessoas e a fidelização delas é o dobro. Então, proporcionalmente,
tem uma disparidade muito interessante que mostra. Desculpa. É um público mais fidelizado, né? É um público mais engajado. Por quê? Porque a gente está selecionando as pessoas. Se você não oferece o atrativo da especulação, naturalmente você vai atrair pessoas que não estão inclinadas na especulação, pessoas que pensam mais, que estão mais ligadas na filosofia e que, por consequência, vão achar aquilo ali muito interessante, vão se engajar mais. E, por outro lado, mesmo não tendo um tamanho tão gigantesco quanto outros, ainda assim, né, no âmbito dos construtores e da rede de quem está se movimentando no mercado cripto, eu sou amplamente conhecido por todos, né? Então, assim, o meu efeito rede de conhecer as pessoas chaves do mercado, programadores, construtores, investidores, produtores de conteúdo, empresas do mercado, estrangeiras, nacionais, é uma rede muito rica. E é uma rede que tem um grau de confiança muito alto, que foi conquistado justamente pelo quê? Por essa capacidade de, não, olha, não vou apelar o conteúdo, não vou descambar para vender dinheiro fácil, que esse sempre foi o meu objetivo, né? Quando eu decidi virar para cripto, eu falei, qual que é meu plano? Né? Meu plano é, cripto vai dominar o mundo, né? Digamos assim, né? Essa foi a verdade fundamental que eu enxerguei, cripto vai ser inevitável, cripto vai ser uma grande revolução. Eu quero ser uma autoridade nacional nesse assunto antes que isso aconteça, né? Esse foi meu plano. Em termos desse plano, você pode considerar que ele foi muito bem sucedido, né? Porque, como você falou, cara, hoje você vai falar com alguém vai falar, conhece o Castro? Ah, conheço, só que não é uma pessoa do varejo, são as pessoas de dentro do mercado cripto, né? São pessoas que estão já trabalhando com cripto e fomentando esse mercado. Nesse nicho eu sou, às vezes, muito mais conhecido do que um grande produtor de conteúdo que faz conteúdo ali para centenas de milhares de pessoas ou dezenas de milhares de pessoas. Então, nesse sentido, eu considero que eu tenho bastante sucesso. O que ainda pega, né, cara? É claro que eu pago um preço por isso. Qual que é o preço que eu pago? Eu faço muito menos dinheiro, né? Então, assim, em termos de renda e grana, assim, eu estou uma ordem de grandeza abaixo de vários desses grandes caras, mas isso não me preocupa, porque minha ideia não é, tipo, ficar gazilionário e comprar Porsche, né? Não é esse meu objetivo. Tem um fator longevidade também. Longevidade. Você está fazendo uma coisa da forma como você acredita, né? Não está simplesmente fazendo para ficar milionário, porque você não vai aguentar fazer isso muito tempo, né? O meu plano cara, o meu endgame, ele não é fazer 5 lançamentos em 3 anos e, pô, aposentar financeiramente, né? Não é. O meu plano é de 5 para 15 anos, né? É onde eu quero estar daqui a 5 ou 15 anos. Então, só é importante para mim que eu, pelo menos, consiga viver de forma digna no meio do caminho. E isso foi uma coisa que me pegou muito, cara. Em 22 e 23 foram anos bem difíceis, né? Por causa de bear market, então... Foram anos que eu não consegui viver tranquilo, assim, financeiramente. Claro, nenhuma dívida, não passei fome nem nada, mas foram anos de ficar botando planilha de Excel, sobe 1, vai 2, posso jantar no japonês hoje ou não posso, sacou? Tipo, alguma coisa assim, né? Não é o fim do mundo, mas não é o estilo de vida que você quer. Você quer viver uma vida sossegada, né? E agora, em 24, as coisas estão virando mais, com o mercado retomando, claro. Isso é uma parada que agora está se consolidando e é até importante para mim, né? Porque se você é um filósofo, cara, é muito difícil você filosofar direito se você está preocupado com, com fechar a conta no final do mês. Atrapalha pra caramba, né? Então agora sim, agora tá indo legal, tá encaminhando bem, assim, tá ficando bem mais tranquilo essa parte, tá aparecendo muito trabalho interessante, consultorias boas, assim. Eu acho que daqui para frente vai ser mais tranquilo, só que ainda assim, meu endgame continua sendo, eu não tô correndo para enriquecer, né? Eu tô correndo para ter um papel importante no mundo cripto, não só de boca para fora, mas de realmente estar construindo coisas e ser relevante por mérito, né? Por realmente ter feito algo importante nessa revolução cripto aí no Brasil e no mundo. Tá bom. A gente está falando de voltar num ponto que a gente até comentou um pouco atrás, que é a parte de monetização. Você comentou, tem um pedaço mais difícil, coisa. Como é que você vê a parte de patrocínio do canal, Casta? Você tem algum? É uma fonte relevante de receita para você também? Cara, assim, poderia ser, só que o problema é o seguinte, né? Normalmente, quem está disposto a pagar valores maiores em patrocínio são projetos que você não tem total confiança neles. Então, por exemplo, já recebi muitas propostas de site de Sportbet, né? Poxa, Casta, aí tem um bet, né? Faz aí a divulgação, o cara entra, você ganha em cima da perda do cara. Eu falei, gente, isso é louco, cara. Tipo, nem se trata do dinheiro. E assim, somas que talvez assim, um pagamento do cara resolveria meu ano, sacou? Nesse nível. Não, obrigado.
né? Tem muitas parcerias corretoras, né, querendo fazer parceria, mas eu acho muito difícil fechar parceria com corretora, né? Porque é uma corretora centralizada, você nunca sabe o que vai acontecer com ela, ou também às vezes isso gera, né? Na minha linha de atuação, cara, aconteceu uma coisa com essa corretora e eu posso cobrir esse conteúdo ou não posso, né? Se eu achar que eles estão errados, eu posso falar ou não posso. Então, um filósofo ele tem que ser muito neutro. E é complicado você querer se manter neutro quando você começa a fechar parcerias. Dito isso, eu tenho algumas parcerias que são projetos que eu conheço os fundadores do projeto, são projetos brasileiros, assim, eu já conversei muito com os caras. Eles atuam numa linha que eu não vejo conflito, né, com o meu canal, então eu tenho parceria com a turma da Declare Cripto, que fazem serviço de declaração de imposto de renda, tranquilo. Já fiz parceria uma época com o time da Piquenique, que é um projeto brasileiro que faz um serviço de onboarding para blockchain com autocustódia, tipo, o dinheiro não fica na mão dos caras. Só que ainda assim, cara, não é esse tipo de renda que vira o jogo, né? Isso normalmente acaba sendo um pingadinho, uma graninha extra, porque não são assim valores que você fala, uau, né? Isso aqui agora paga uma conta boa, né? Também não funciona desse jeito. Então hoje para mim a principal fonte de receita é meu trabalho, são consultorias, são aulas, conteúdo que eu gero e, claro, as assinaturas da Casta Guilda e agora o curso, né? Que eu espero que com isso dê uma estabilizada boa para eu poder ficar tranquilo e começar a pensar mais ainda, né, nas questões filosóficas e em que tipo de conteúdo eu quero trazer daqui para frente. Por exemplo, eu estou querendo muito começar a engajar, cara, em discussões de cunho político, né? Que é uma coisa que a gente está precisando conversar e não tem ninguém filosofando direito sobre isso. É um vespeiro, hein, Casta? Não? É um vespeiro, cara. Então, para você mexer num vespeiro, o mínimo que você precisa é de segurança econômica, certo? Sim, né? sim. É o mínimo, né? Assim, eu como um filósofo, como um pensador, cara, e como um cara que tem uma ética muito forte, eu também não posso me furtar a algumas discussões por conveniência, né? Eu já tenho feito alguns ensaios em termos de discussão política que não é discutir, tipo, esquerda é melhor, direita é pior. Não é essa a discussão, né? A questão que eu discuto muito é esquerda e direita são uma mentira, né? Você interpretar o mundo como esquerda e direita, você está interpretando o mundo errado. Existem mais eixos para serem considerados. Eu tenho falado já algumas vezes sobre o compasso político, né? Que é uma maneira de enxergar a sociedade onde você, na verdade, não tem dois lados, você tem 4 lados. Libertário, autoritário, esquerda e direita, isso forma 4 quadrantes e na verdade nós não estamos divididos em esquerda e direita, nós ocupamos diferentes espaços desse quadrante e quando você começa a falar sobre isso as pessoas começam a abrir a cabeça. O que me levou a essa ideia, e eu só vou começar a aprofundar isso quando eu tiver um colchão de segurança econômica maior, justamente porque, cara, coisas podem dar errado, né? Se você começa a falar de política, você mexe com a paixão das pessoas, você mexe com o ódio das pessoas. E eu acho assim, esse mundo que a gente tem hoje, o Brasil, acho que é um bom exemplo disso, ele está um mundo muito A ou B, né? Assim, muito polarizado. Né? Então, assim, política hoje é um negócio que é difícil você conversar de forma razoável, né, com algumas pessoas, né? Porque ele está tão influenciado, tão uma visão só de um lado, que ele não consegue nem abrir espaço para escutar outro. E ele tem um risco enorme de o negócio começar a desandar no meio do caminho, né? É por isso que eu tô assim indo com calma, mas eu acho que dá para fazer, tá? Mas eu acho necessário também. É necessário. Discutir política do ponto de vista de política mesmo, não de sou A ou sou B, esse tipo de coisa, acho que é essencial. Vou te falar o primeiro insight que eu tive sobre isso, cara. Eu tava num evento dando uma palestra, né? E aí palestrei, como eu sempre faço, botei meus argumentos, estava falando sobre a crise do mundo global, crise de débito global, ascensão dos criadores de conteúdo. Eu fiz um conteúdo legal. Aí acabou a palestra, eu fui sair para dar um rolezinho, né? Na hora da saída, assim, no portão do evento, 2 senhoras me pararam para conversar. Assim, 2 senhorinhas, assim, bem, assim, estilo, assim, socialite quase, né? Bem arrumadinhas, assim, tal. Elas pegaram assim na minha mão, ai, Casta, que palestra incrível que você fez, que conteúdo maravilhoso, a gente adorou. Parece que você falou para os nossos corações, porque a gente é extrema direita, né? Meu irmão, quando elas falaram isso, cara, eu gelei, cara. Eu falei, meu Deus. Não entendeu nada, né? O que eu falei naquele palco, cara? Que isso, meu Deus. Eu agradeci, claro, né? Elas foram super carinhosas, tiramos fotos e tal, agradeci, dei tudo de bom pra ela. Eu fiquei, gente, o que eu falei? O que eu falei nesse palco? Bolado, né? Aí, enfim, saí e fui lá pro Fumódromo pegar um palheirinho, né? Que se você gosta de um palheiro goiano. Aí fui pegar meu palheirinho goiano, quando eu tô lá no Fumódromo, chega um rasta, cara.
Mas sabe aquele rasta, assim, de respeito, cara? Com uns dread maneiro, todo estiloso, grandão, parrudão. Chegou o rasta do meu lado, assim, também não me conhecia. Deu um toque no meu ombro com o cotovelo, assim. Eu falei, tudo bem? Ele falou, aí, Casta, muito bom tua conversa. Power to the people. Eu falei, agora que eu não entendi nada, cara. Agora que eu não entendi nada. Porque foi a mesma palestra, cara. A mesma palestra. Eu falei, gente, o que aconteceu? Eu sem querer, toquei em algum lugar que pessoas que estariam num espectro completamente oposto um do outro, elas entenderam a mesma mensagem, elas concordaram, aquilo fez sentido para elas. Então, cara, existe algum eixo que conecta essas pessoas e que não está sendo colocado, não está sendo enxergado. Ele tem que ser provocado. E isso é o que eu chamo do eixo libertário versus autocrático. Você viu recentemente que o Partido da Causa Operária se manifestou contra o banimento do X? Não vi. Não? Então, eu vi um monte de gente de direita ficando muito doida. Fala, como assim? Peraí. Né? Porque na mitologia da direita, a esquerda é autocrática. Sim. E aí vem um partido de esquerda demandando liberdades individuais. Aí o cara falou, peraí, bugou a Matrix, né? Na cabeça do cara, na mitologia do cara, bugou. Eu não tô defendendo, assim, não é pra dizer que tem certo nem errado, né? São anedotas, né? Tipo, uma pessoa caracterizada como de direita, ela enxerga o cara da esquerda como um stalinista, né? Um super comunista, autocrático, digno da União Soviética. Estereotipal lá, cada um estereótipo do outro lado. É um estereótipo, né? Cara, é uma mitologia, né? Isso tá programado na cabeça das pessoas. Aí quando ele vê alguém que é dessa batota, falando, não, nós temos que liberar o X, o cara fala, peraí, bugou. Né? Ele nunca esperaria um negócio desse. Então, quando você olha para o compasso político, existem dois eixos, o eixo libertário e o eixo autocrático, que vão de cima para baixo, enquanto a esquerda e a direita vai de lado. Então, cara, enquanto os governos se tornam autocráticos, existem pessoas que vão responder indo para o eixo libertário, sejam elas da esquerda ou sejam elas da direita, e elas começam a encontrar o quê? Coisas em comum. Né? Então, é esse tipo de ensaio que eu quero fazer com calma mais pra frente, né? Não puxa sardinha pra ninguém, mas convida as pessoas a refletir. Peraí, o que eu tô fazendo, né? O que eu tô pregando? O que eu tô acreditando, né? O mundo talvez seja mais complexo do que a cartilha que me deram para eu enxergar ele. Sim. Eu acho interessante, e eu aconselho você ir um pouco nesse cenário. Eu comecei a questão de 1 ano e pouco atrás colocar, eu sempre escrevi artigos mais técnicos, né, dentro da Infomoney e depois agora da Fintrender, mas a questão de 1 ano e meio eu comecei a coisas mais reflexivas, mais reflexões, né, então sobre tempo, sobre legado, sobre coisa. Então assim, o último texto que eu escrevi até foi sobre a utopia da liberdade total, que encosta um pouco até nesse teu eixo aqui, naquela ideia de cripto, do que cripto é muito totalmente libertário, não tem que ter Estado, você tem um pouco dessa filosofia, cara, mas não é isso que você está querendo no final mesmo, né? Então, assim, é aquela coisa que não existe, não é isso, porque se não tiver nada, complica muito também, né? Então, assim, um pouco dessa... Você acha isso bonito, mas quando alguém bate no seu carro, você quer processar o cara, né? Exato, né? Então, assim, acho que é um você acha isso lindo, então, né? É um pouco dessa utopia de que quero uma liberdade total e irrestrita e que no final das contas não existe, né? Casta, eu queria ouvir um pouquinho agora você sobre alguns temas, sobre alguns pontos. Manda. Eu queria ouvir um pouco a tua opinião. Acho que o primeiro que tem que ser, né, Bitcoin. O que é Bitcoin para você? Cara, legal. Quando eu falo de Bitcoin, isso é uma coisa que eu costumo fazer muito. Primeira coisa, separa o discurso ideológico da tecnologia. Porque quando alguém vai falar de Bitcoin, o cara já começa falando, é uma blockchain, é um sistema de transação incensurável que vai destruir o governo. Peraí, você deu alguns pulos nessa explicação, né, cara? Porque o governo é ruim, porque a inflação, e você começa a vociferar e você fala que calma, cara. Eu só perguntei o que é o Bitcoin, eu não perguntei como é que você acha que o mundo tem que ser no futuro, né? Como é que vai resolver então, o mundo, normalmente os ativistas e as pessoas que falam de Bitcoin, elas estão tão embrenhado que elas não conseguem separar a ideologia da tecnologia. Como tecnologia, e aí o pessoal fica louco quando eu falo isso, cara, mas eu vou colocar assim mesmo. Do ponto de vista tecnológico, Bitcoin nada mais é do que uma excelente planilha de Excel. Tecnologicamente é isso, cara. É uma planilha de Excel que tem carteiras e tem saldos em Bitcoin, que é uma unidade contábil própria que a própria planilha inventou para ela mesma. Bitcoin é isso, acabou. Agora, tem algumas características sobre essa super planilha de Excel. Vamos lá, ela é incensurável.
É um ledger muito bem organizado, né? É que quando você fala ledger, livro razão, as pessoas não entendem. Mas o ledger, no final das contas, eu concordo que um ledger é uma planilha, no final das contas. É uma planilha, velho. É uma planilha, é uma relação de saldos e carteiras, é um Excel, pô. Então, assim, essa é a maneira de explicar para o ser humano comum, né? Então, assim, é um super Excel turbinado que tem carteiras e saldos de uma moeda própria que a própria planilha inventou pra ela mesma. Né? Aí você fala, tá bom, é isso. Agora, tem algumas características. Essa planilha, ela é descentralizada, ela é indesligável, ela é incensurável, ela é incorruptível, ela não pode ser comandada nem arbitrada por nenhum governo, as unidades contábeis dessa planilha são inconfiscáveis. Então, assim, tem uma série de características sobre essa planilha que são muito maneiras. E por causa dessas características, nós entendemos que a unidade contábil que a própria planilha inventou tem valor, considerando que ela é escassa ainda. E você pode usar essa planilha como uma alusão para talvez essa planilha seja um melhor sistema para contabilizar o dinheiro do que um arranjo governo-banco central, onde o governo dá para o Banco Central o monopólio de uma moeda de mentirinha e essa moeda de mentirinha pode ser impressa à vontade. Na era fiduciária, inaugurada no ano de 1971 com o Nixon Shock, ou como eu gosto de falar, a era dos países de dinheiro de banco imobiliário, né? Numa era como essa, uma planilha como o Bitcoin pode ter muito valor. Porque, no fundo, o que é o real hoje, cara? O que é o dólar? O que é o yuan? Não são nem mais as cédulas. Existe muito mais dinheiro nos balancetes digitais do Banco Central e dos bancos comerciais do que existem cédulas para representar esse dinheiro. Então, o que é o nosso dinheiro? O nosso dinheiro também é um Excel gigante. É um monte de banco que tem quantias gazilionárias, assim, exorbitantes de dinheiro, que nunca vai adquirir forma física, que só existe para balizar os interesses desse arranjo Estado-Banco Central, que de alguma forma se torna coeso no que a gente chama de uma democracia capitalista. Então o dinheiro já é uma abstração digital há muito tempo, desde que a era dos computadores começou a informatizar os bancos e a gente liberou a impressão infinita de dinheiro. Então quando você coloca por esse lado, aí você pode traçar paralelos entre a planilha de Excel do Bitcoin e os números mágicos da sua moeda fiduciária do seu país, do seu próprio dinheiro de banco imobiliário. Né? Aí a gente pode começar a discutir, sim, filosofia, ideologia, vale a pena trocar um pelo outro? Não vale? Se trocar pode ser interessante por algum motivo? Tem aplicações para essa planilha do Bitcoin no cenário de transações transfronteiriças, né? Cross-border transactions? Aí você vai começar a ensaiar outra discussão. Mas acho que aí não é papo para essa pergunta, é só para te contextualizar como é que eu enxergo o problema. Como é que chegou lá, tá? Aí eu já vou pular, tem algumas outras que eu quero ouvir aqui, mas eu já vou pular para a última. A tua visão sobre CBDC, moeda digital do Banco Central, Castan. Tem um bom gancho, né, cara? CBDCs, Central Bank Digital Currencies. Eu tava até hoje, eu participo de um grupo chamado Futures, né, que é um grupo de uma galera bem cabeça. Eles discutem vários assuntos, mas primariamente eles discutem inteligência artificial. Né? E de vez em quando eles falam sobre blockchain, e aí é nessa hora que eu costumo dar um pitaco, porque assim, os caras sabem até mais de IA do que eu, né? Muito embora eu saiba bastante, os caras são muito afiados em IA, então eu fico mais aprendendo com eles do que falando. E aí teve um cara que botou um comentário lá no grupo falando, pô, se o Brasil implementar CBDC, eu vou fugir do país, né? Eu vou embora. Né? Porque é aquela alusão e aquele medo que a gente tem de que se o governo transforma toda a moeda dele num sistema, então o governo tem acesso às nossas carteiras, o governo consegue monitorar tudo, né? O governo pode clicar num botão e aí o seu dinheiro vai ser congelado, vai ser sequestrado. E esse é o medo, né, que o pessoal mais arraigado no anarcocapitalismo ou até mais arraigado nos princípios do movimento cypherpunk que originou o Bitcoin, cultivam esse medo. Né? E para mim é o seguinte, cara, eu não me preocupo com esse medo. E eu vou te falar por quê. Porque eu acho que a chegada de uma CBDC é inevitável. Entendeu? Assim, se uma parada é inevitável, não tem como você ter medo dela. Você tem que se preocupar em como é que você vai responder à chegada dela. E não adianta fugir. Hoje, mais de 90% do PIB global, né, na representação dos seus países, pesquisam CBDC. E não tem como voltar, cara, porque na era da internet, onde tudo é digital, faz muito mais sentido que o dinheiro seja puramente digital e que o dinheiro seja programável. Então, ao invés de você ter um dinheiro analógico, que é a cédula, que tem uma contraparte digital, você faz o contrário. A fundação do dinheiro é programável e é digital. E parte desse dinheiro pode ser representada em cédula.
Então você, na verdade, vai da era do dinheiro analógico para a era do dinheiro digital, puramente digital, onde nós podemos programar a economia num sistema de computador. E coisas como política monetária, política fiscal, vão ser exercidas por software, não por fiscais que moram no prédio, né, de algum órgão do governo. O grau de economia que você ganha com isso, de economia financeira, é assustador, é exponencial. É impossível resistir ao ganho econômico, ao ganho de eficiência que isso traz. Então, para o pessoal que tem medo de que, nossa, com uma CBDC o governo vai confiscar meu dinheiro, acho que a gente pode refrescar a memória e lembrar que nosso dinheiro já foi confiscado na era Collor, e a gente mal tinha orelhão na rua, cara. Então, nem sempre se trata da tecnologia, se trata da disposição política de exercer uma ação autocrática sobre os cidadãos. Mais uma vez, não é uma discussão tecnológica, é uma discussão sobre autocracia versus libertarianismo. Porque hoje, pelo menos, a gente tem o quê? Contramedidas. Tá todo mundo aqui falando, nossa, agora bloqueou o X. Tá todo mundo falando de VPN. Não tô falando para as pessoas usarem, mas tá todo mundo falando de VPN. Mais pessoas do que nunca agora sabem o que é uma VPN. Pessoas que nem imaginavam que existia uma VPN. Agora, pô, existe uma VPN, olha só que loucura, né? Então, se o governo entra numa onda de implantar CBDC, e esse governo usa a CBDC para oprimir os indivíduos, e ele reforça um caráter autocrático através dessa tecnologia, essa é a mesma tecnologia que vai ser apresentada para um número cada vez maior de pessoas como uma forma de resistir a essa investida autocrática. Então, usa uma CBDC para confiscar os bens e vê se a galera não vai sair correndo para o Bitcoin. Ou não vai sair correndo para Monero, ou não vai sair correndo para Zcash, ou não vai sair correndo para redes de privacidade. Então, é uma disputa entre tendências autocráticas e tendências libertárias. E a evolução tecnológica, ela não vai ser freada por isso. Ela vai continuar porque ela é inevitável. Então, a questão é, como que eu me posiciono enquanto o governo escolhe se com o advento de uma CBDC, ele se torna ou não mais autocrático, aproveitando o potencial dessa tecnologia. Essa, para mim, é a discussão relevante, entendeu? Sim. E eu acho que o pano de fundo que você comentou aqui, eu concordo, até o livro que eu escrevi vai um pouco bem nessa linha também, Castanha, e até eu dou esse mesmo exemplo, até em relação à Zélia lá atrás. Mas, assim, eu acho que a discussão hoje, assim, ainda bem que a gente tem sistemas ou ativos, ou redes, ou como é que a gente quer chamar, que nem o Bitcoin, porque hoje você tem saída no campo digital para tentar se organizar, fazer coisa que antigamente você não tinha. Então, assim, ao mesmo tempo que você vai tendo coisas mais digitais de um lado, você vai ter coisas mais digitais do outro. Você aí, como cidadão, vai ter que ajustar, né? Então, da forma como todo mundo corria para ouro lá atrás, em determinado, 1800 e pouco, os Estados Unidos pegou e confiscou todo o ouro da casa das pessoas por conta disso, eles tiveram que achar outro e tal. Aqui a população vai vendo e a discussão é muito mais política do que tecnologia em si, né? Então, assim, acho que concordo plenamente. Tá vendo como a gente tem que ampliar a discussão, cara? Enquanto a gente não ampliar, a gente vai só ver um pedaço do problema, a gente não vai conseguir se posicionar corretamente em relação ao que acontece no mundo, sacou? Sim. Nesse ambiente que a gente está indo de política, etc., como é que é a tua visão sobre DAO? Né? Então, assim, eu vejo muita discussão sobre DAO como sendo uma nova forma aí de gerenciamento, que a gente poderia ter DAO para praticamente tudo daqui a pouco, inclusive formas de governo até sendo gerenciadas por DAO, seriam mais eficientes do que as formas de governo atual. Qual é a tua visão sobre isso, Castan? DAOs são um experimento muito primitivo ainda, tá? Mas nesses experimentos primitivos, que a gente chama de DAO, você tem, na verdade, um ensaio de autogovernança, de mecanismos onde pessoas podem governar a si mesmas. Hoje tudo bem, cara, é um bando de maluco, né, que comprou uma figurinha colorida de uma tartaruga e eles brigam pelo controle da comunidade das tartarugas coloridas. Hoje é isso. Mas, por exemplo, a própria valocracia, que é a nossa proposta para um sistema socioeconômico do novo, ele é inspirado nas DAOs e ele vai muito além de uma DAO. Né? Tem uma tokenomia muito mais sofisticada, ele se preocupa com separação de poder econômico e poder político, ele pode suportar diferentes estruturas de governança. Então, essa discussão vai evoluir. E a questão é, cara, essa é a grande sacada de cripto. Eu falo, cripto não é dinheiro descentralizado. De forma alguma. Criptos são sistemas de confiança descentralizados. Ocorre que dinheiro é um sistema de confiança, mas não é o único.
né? Um arranjo político é um sistema de confiança. Você confia que as urnas vão dar o resultado correto, você confia que aquele cara que você escolheu como seu representante vai exercer a pauta pela qual você escolheu ele, você confia que o sistema judiciário funciona corretamente, você confia em um monte de coisa. E a operação dessa confiança hoje é primariamente conduzida através do quê? Através da centralização de poder na mão de um pequeno número de seres humanos. Então, todo esse sistema no qual nós deveríamos confiar para manter a ordem social, econômica e política, ele é operado e a confiança dele vem das poucas pessoas que ocupam cargos de poder. E que, no fundo, isso gera o quê? Um baita de um incentivo econômico para a corrupção, né? Coloque poder na mão de uma pessoa e 8 em 10 pessoas vão se corromper com aquele poder. Então, eu sempre digo... Só pegar esse ponto um pouco, Castor. Você acredita em democracia direta? Porque seria o outro lado desse negócio, né? Hoje a gente tem essa democracia representativa, né? Você vai elegendo, funil e tal, e vai chegar lá num presidente que em tese tem algum poder, mas é uma democracia representativa. Uma das coisas que se discute muito em blockchain é a parte da democracia direta, né? De tudo a gente vai votar. A Suíça tem um pouco disso, né? Mas você é favorável aí para esse lado? Como é que você vê essa discussão? Cara, eu sou favorável à experimentação. Eu não acho que eu estou aqui para dizer qual que é o regime correto que vai salvar o mundo da desgraça. Inclusive, eu acredito que diferentes coletivos possam ter diferentes arranjos políticos, tá? Você pode ter coletivos que se beneficiam de um arranjo aristocrático. Não descarto isso, entendeu? Se realmente, cara, uma democracia representativa fosse a solução ideal para a prosperidade inevitável de todo o universo, nós não teríamos hoje um enfraquecimento das democracias do eixo ocidental. Não estaria acontecendo, entendeu? Se está acontecendo é porque tem alguma coisa que outros arranjos estão conseguindo fazer que está gerando mais resultado do que o nosso arranjo que a gente está acostumado a colocar. Isso pode ser pelo fato de não ser uma democracia direta? Pode, mas uma democracia direta também é muito complicado, né? Como é que pessoas comuns vão votar em todos os assuntos ao mesmo tempo, né? Então, eu digo o seguinte, o ideal é você ter ambiente para experimentação. E aí é que entra a blockchain. Porque se você quer experimentar com um sistema socioeconômico, sociopolítico, você precisa confiar que aquilo que você coloca na Carta Constituinte vai ser obedecido. Mas a gente depende o quê? De que seres humanos, no nosso caso, organizados em 3 poderes, interpretem corretamente a Constituição e, de boa fé, exercitem todas as suas máquinas e todos aqueles que ocupam os cargos de confiança com um puta poder na mão, todos eles obedeçam à diretriz constitucional e façam o melhor exercício do seu excesso de poder de boa fé. E isso é insano. Isso beira a definição da insanidade. Quando a gente fala de blockchain, a gente fala o seguinte, no máximo do que nos for possível, vamos trocar esses seres humanos por software. Vamos programar esses caras, velho. Programa, esses caras viram software. Mas não um software fechado. Um software que a gente pode olhar o código-fonte. E que a gente sabe como é que ele foi programado. Porque hoje, cara, muitos dos cargos da operação da máquina pública poderiam ser feitos por software. Infinitos. Mesmo sem blockchain. Só que blockchain leva isso ao extremo. Porque blockchain consegue embutir o próprio fluxo do dinheiro na programação. Então, coisas como, por exemplo, seguro. Se você pegar Chainlink, que é um oráculo do mundo cripto, ela consegue catalogar dados climáticos hoje. E existem experimentos que são ensaios, onde o cara faz um seguro de uma fazenda. E caso a condição climática passe um grau de deterioração que você sabe que arrebentou a colheita dele, o dinheiro é liberado na hora. Agora, vamos ver isso hoje. Uma geada devasta a fazenda de um cara. Meu irmão, esse cara vai ter que acionar uma máquina burocrática, vai ter que vir um fiscal. Se o fiscal não tiver de boa fé, ele vai ter que subornar o fiscal. Vai passar por 1001 instâncias, pode ser que a seguradora não queira pagar, vai parar no embrólio jurídico, alguém é amigo de não sei quem. Cara, e a parada não funciona, entendeu? No final, você vai ter que ter o quê? A corrupção é o que viabiliza o sistema, porque sem ele o sistema fica travado. As pessoas se recusam a exercer o poder que foi confiado a elas pelo bem comum, porque elas só vão exercer aquele poder se houver algum benefício próprio. 8 em 10 casos, 80-20, faz um Pareto. 80% das pessoas a qual você coloca poder, elas vão se corromper. Então, cripto questiona isso. Como é que a gente pode fazer arranjos socioeconômicos onde o código é a lei? Né? E então não é só dinheiro descentralizado, é confiança. A valocracia, por exemplo, que é o nosso sistema, não é um sistema democrático. Numa valocracia, não é uma pessoa, um voto. Numa valocracia é a pessoa que mais agrega valor para todo o coletivo, tem maior representatividade política e tem maior percentual econômico.
Então é um sistema que aceita a desigualdade econômica e social, só que ele cria um sistema onde nós não vamos emancipar os corruptos, não vamos emancipar os extratores, vamos emancipar os cooperativistas, né, os colaboradores. Então é como se fosse uma releitura de uma cooperativa on-chain, né? Então assim, cara, existem 1001 modelos, né? Você pode enquadrar um sistema de blockchain que é uma tentativa de uma utopia comunista. Dá para fazer, dá para programar. Então, se você é um cara que compactua do ideal comunista, você sonha com um regime comunista e você acredita que só não teve um comunismo bom porque nenhum deles foi feito direito, então, cara, tá bom, pega aí a blockchain, chama os teus amigos, programa o teu comunismo feito e vai lá ver se tá certo. Porque se der, é bom para você, e se não der, você aprendeu alguma coisa. Você acredita que o ideal é um futuro anarcocapitalista, onde tem um livre mercado, inclusive como muitos ANCAPs pregam, mercados de assassinatos, e você acha que isso é o que vai tornar o mundo um lugar melhor? Cara, chama teus amigos, sai lá, cara, se enfia numa toca qualquer do universo aí e faça a sua utopia ANCAP programada na blockchain e vai ver no que dá. Eu acho que nós temos que ter, pelo menos, a liberdade de experimentação. Eu sou um libertário no sentido de que eu creio que pessoas deveriam ser livres para experimentar formas de se organizarem. E você deveria ser tão livre para isso que você deveria ter a liberdade de escolher estar dentro de um regime que não é libertário, caso você queira. Só que aí você vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Bom para você, mal para você, vai depender do mérito da sua escolha, do que acontecer em função daquilo que você escolheu, mas você deveria ser livre para escolher. Eu sei que é uma posição teórica, né? Mas ela vai para uma linha onde, cara, se a gente não sabe a melhor maneira de fazer as coisas, a gente tem que tentar até achar. Então tem que ter um sistema de tentativa e erro, um sistema de experimentação, sacou? Sim, não, eu acho que é ótimo. Essa ideia por trás de que as pessoas têm o poder de escolher, etc., acho que é uma coisa super interessante, porque conscientemente, se você fizer uma decisão consciente do que você quer ir para determinado sistema, para determinado lugar, não tem coisa melhor. E aí depois daí você... Aí você vai ter que arcar com as consequências da tua decisão, que faz todo sentido. Castro, a gente tem mais ou menos um tempo que eu gosto de ficar aqui. Eu não queria terminar antes de ouvir a tua opinião sobre a Ethereum. Ethereum, cara, a Ethereum hoje é a segunda maior criptomoeda, né, depois do Bitcoin. É fundamentalmente diferente do Bitcoin, né? Enquanto o Bitcoin seria uma planilha de Excel enturbinada, digamos assim, Ethereum nada mais é do que um computador em nuvem turbinado, com um dinheiro próprio programável, que é o token Ether. Existem diferenças de política monetária, né? Bitcoin tem limite máximo, Ethereum tem impressora, e essa impressora na Ethereum é contrabalançada por um mecanismo de queima. Mas vamos falar de Ethereum como ecossistema, tá? Qual é a grande dificuldade da Ethereum? A principal dificuldade da Ethereum é a escalabilidade, né? A Ethereum não comporta muitos usuários de uma vez só, porque ela não dá conta, aí quando muita gente quer usar, ela fica muito cara, né? Muito cara e muito lenta. E resolver a escalabilidade não é só uma dor da Ethereum, é uma dor de todas as plataformas de contrato inteligente. Todas elas, tá? Todas elas lutam para melhorar a escalabilidade. Qual foi a solução que a Ethereum achou? É o que a gente chama hoje de segundas camadas, tá? As segundas camadas da Ethereum são redes como Optimism, Arbitrum, Polygon, zk-Sync, Scroll, Manta, né? E fazem o quê? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você tem um computador, uma máquina na tua mesa. E esse computador tu começa a abrir um monte de aba. Como todos nós abrimos abas, né? Só que você não fecha as abas antigas, porque você tem medo de perder aquela informação e você quer guardar aquela aba antiga para você continuar um ano, né? Sem olhar para aquela aba, mas ela tá lá guardada. A gente virou acumulador de aba, né? Hoje em dia, né? Não é mais acumulador de tranqueira. A gente acumula abas no navegador. Então, quando você acumula um número centenário de abas, o que acontece? Tua máquina fica lenta, certo? Vai começar a travar, vai ficar lenta. Como é que você resolve o problema de uma máquina cheia de abas que está lenta? Você pode aumentar a memória, você pode melhorar o processador, você pode fazer um upgrade na máquina, ela fica mais rápida e aquilo dá uma sobrevida, certo? Porém, cara, digamos que sua máquina já esteja no topo do hardware. Não tem mais peça nova para colocar, né? Então, a Ethereum vai falar o seguinte: eu tenho a solução para o seu problema. E a solução é, eu coloco um outro computador na sua mesa. E agora você pode usar 2 computadores. Só que acontece, você vai ter que dividir os arquivos, você vai ter que ver qual programa está em qual computador. Se quiser levar a informação de um para outro, vai ser uma trabalheira do caceta. Só que se 2 computadores não forem o suficiente, a gente pode colocar um terceiro computador na sua mesa.
Ou talvez, cara, a gente pode colocar 20 computadores na sua mesa e você vai poder fazer 20 vezes o trabalho. Você só vai ter que, vai ter que saber administrar 20 computadores ao mesmo tempo. Isso é a proposta da Ethereum para escalabilidade. E é uma proposta dificílima. Tá? Hoje a dor nós temos 60 segundas camadas. Ou seja, nós temos 60 computadores na mesa. E quem é que dá conta, cara, de interagir com 60 computadores que se comunicam mal e porcamente ao mesmo tempo? Deixa eu pegar esse ponto, que acho que é um ponto que sempre comentam muito, Casta, aquela ideia de que a gente está hoje num momento muito parecido com a internet. Né? Muita gente compara blockchains com a internet. Então, aquela ideia lá de que você teve um monte de intranets que foram criadas até que você começou a consolidar tudo e criou a internet. E hoje, o que você está descrevendo é um pouco essa criação de um monte de Layer 2, blockchains, etc., que vão criando, e a gente nem fala aqui das blockchains permissionárias, né? CBDC vai ter que ter uma blockchain, cada país vai ter a sua, tal, aquela história toda, que está muito crescendo, daqui a pouco vai consolidar, talvez, nessa grande coisa que seria a internet do dinheiro, Web3, blockchain, sei lá como é que a gente vai chamar isso aqui lá na frente. É por aí que você acha que está indo também? Tem alguns paralelos, né? Esse é um paralelo que você pode traçar. Só que, na verdade, essas blockchains elas já têm comunicação. Só que é uma comunicação muito porca, né? Muito ineficiente, muito perigosa. A internet já é uma infraestrutura globalizada. Então, o que essas blockchains precisam não é de acesso geofísico. Elas já enxergam o mundo inteiro. O que elas precisam é de um padrão. O melhor exemplo, talvez... entre elas, né? O melhor exemplo talvez seja o seguinte. O que a gente precisa é de um Pix das segundas camadas. Vamos voltar um pouco no tempo. Você tinha dinheiro no Banco do Brasil e você tinha que acertar uma dívida com um amigo seu que tinha conta no Bradesco. Cara, é DOC, é TED, e antes disso era você literalmente sacar o dinheiro na agência do Banco do Brasil, andar até o Banco do Bradesco com o dinheiro na mão, no teu bolso, pegar um envelopinho do Banco do Bradesco, colocar lá dentro, fechar e depositar no Bradesco. Né? Isso é mais ou menos como as segundas camadas funcionam hoje. Elas são como sistemas bancários que têm uma comunicação horrorosa em si. E levar dinheiro de uma para outra é custoso e é perigoso. Então, se a gente fala de um padrão de interoperabilidade, que é isso que o Pix é, ele é um padrão. Você consegue fazer com que todas falem a mesma língua, e aí você consegue eficiência econômica. Esses são os projetos que a gente chama de projetos de camada zero. São os caras que estão propondo isso. Então, caras como Chainlink CCIP, como Layer Zero, como ZetaChain, são caras que estão, ou a Polygon Aggregation Layer, estão falando, cara, vamos fazer o Pix das blockchains? Só que o problema no nosso caso, por que a gente consegue fazer o Pix? Porque o governo mandou. Então, o cara definiu o padrão vai ser esse. Ponto, o Banco Central só tem um, não tem concorrente. Então a gente não escolheu, Pix A, Pix B, o banco é esse aqui. Agora você já falou de 4 tipos de padrões diferentes. Exato. Então, se a gente tem 4, 5, 6 caras propondo um Pix para todo mundo, vai ser difícil para o mercado escolher. Então a gente vai levar um tempo ainda, eu acredito, até que naturalmente haja uma convergência. Mas eu acho que essa convergência pode vir. E aí a gente pode dar um exemplo da internet. O que foi fundamental para conectar essa internet fragmentada que você comentou? Foi fundamental a criação do protocolo TCP/IP. Toda a internet hoje fala TCP/IP. Pode ser Android, pode ser Mac, pode ser Windows. Você pode estar com o Starlink do Elon Musk, você pode estar com a internet fibra ótica, pode ser o 4G do teu celular, pode ser qualquer coisa. Todo mundo na internet fala TCP/IP. E é por isso que a internet foi possível. Agora, o TCP/IP não foi uma imposição centralizada. O TCP/IP emergiu de forma orgânica. E no começo da história, TCP/IP tinha 4 ou 5 concorrentes. Um deles, inclusive, era da Microsoft, chamado NetBIOS. E a Microsoft perdeu para um padrão aberto, que era o padrão TCP/IP. Linux tem uma história parecida, né? No começo também tinha alguns sistemas concorrentes derivados do Unix, e o Linux emergiu como um padrão consolidado do mercado aberto, código aberto. Então eu creio, cara, que ainda pode levar um tempo. E eu diria, pode levar até, um papo de mais de ano, entendeu? 1, 2, 3 anos, sei lá, talvez mais. Para a gente convergir num sistema de super interoperação de todas as blockchains. Aí o cenário começa a mudar, aí a gente fala de trazer, sei lá, bilhões de pessoas para brincar com a gente, entendeu? Tá ótimo. Cássia, chegamos aqui no final, acho que tem muito papo para a gente conversar, provavelmente eu vou te chamar aqui daqui a um tempo para a gente continuar esse papo, mas eu queria te deixar um espaço agora para você dar uma mensagem final aqui para quem nos ouviu, e também onde que eles continuam essa conversa contigo.
Show, galera. Quem quiser me encontrar, pode me procurar no @castacripto. Em todas as mídias sociais, embora uma delas esteja bloqueada, né? Mas eu tô no YouTube, tô no Instagram, tô no X/Twitter, tô agora também no Threads do Instagram e no Blue Sky, né? Se o X for desbloquear em algum momento, eu vou voltar a postar. Eu não estou mexendo no X enquanto está bloqueado, porque eu não quero confusão pro meu lado, mas enfim, a conta tá lá, né? E se um dia o X voltar, eu vou voltar a atuar lá também. E convidar todo mundo para conferir aqui no nosso desafio, né, o Novo Mundo Cripto, que vai ser uma semana de aulas super especiais para a gente comemorar o lançamento do curso do Casta, o Profissional Cripto. O evento é gratuito, então independente de você querer ou não querer o curso, você pode participar do evento. Né? Eu já vou, depois vou te mandar o link, que o evento vai ser inaugurado hoje, aí eu vou passar o link para você colocar depois aqui na descrição. A gente vai ter um conjuntinho de aulas com essa pegada do Casta, né, tecnofilosófica, para falar uma leitura do Admirável Mundo Novo, que é o livro do Aldous Huxley, traduzida para o mundo cripto, para falar do novo mundo cripto e da minha visão de cripto daqui para frente, que é uma visão muito mais de mercado de trabalho e muito menos de especulação e muito menos de dinheiro fácil. É isso, queridão. Muito obrigado, viu, pelo convite. Foi um prazerzão trocar essa ideia contigo. Tá bom, eu que agradeço. Foi ótimo até essa criptofilosofia que a gente trocou por aqui, aprendeu um pouquinho sobre você, sua trajetória e tudo que você está fazendo. Obrigado e parabéns aí pela trajetória. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.